Estamos de volta a mais um episódio de Eclesiastes em busca da felicidade e é uma bênção, já estamos terminando, já estamos aí no finalzinho do capítulo 10 e temos 2 capítulos aí para encerrar esse livro maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre o uso sábio das palavras, nós vamos falar sobre a sabedoria na liderança e também sabedoria no investimento e no emprego do nosso esforço, da nossa força de trabalho. Fique aí, porque nós vamos tratar disso hoje e eu tenho certeza que vai fazer muito bem para o teu coração. Eclesiastes capítulo 10, vamos ler a partir do verso 12. E nós já vamos começando a destrinchar o texto, porque tem muita coisa boa para o nosso coração. E vamos começando com a sabedoria no emprego das nossas palavras. O texto mostra, no versículo 12, que as palavras do tolo são destrutivas. Veja, as palavras da boca do sábio são agradáveis, mas os lábios do tolo o devoram. Texto autoexplicativo. Assim como tem aquele ditado que o peixe morre pela boca, muita gente traz para si muito infortúnio e muita calamidade e muita desgraça por conta de não usar de sabedoria no momento de falar. Ao passo que o texto diz que as palavras do sábio são agradáveis. Tá? Portanto, ele já nos dá um primeiro conselho. Cuidado para que aquilo que você fala não te coloque em encrenca. Tenha o seu juízo no lugar. E ele diz aqui, no verso 13, que no início as palavras da boca do tolo são tolice e no final são uma loucura perversa. Ou seja, o que ele está dizendo? Não há nada que se aproveite da boca de um tolo. Por isso, ele está dizendo, seja sábio, busque sabedoria na hora de falar, para que, de alguma maneira, o que você diz possa ser aproveitado. No versículo 14, ele mostra a inconsequência dessas palavras. Veja, o tolo multiplica as suas palavras, porém ninguém sabe o que está por vir. Quem poderá dizer o que acontecerá depois dele? Platão disse certa vez que homens sábios falam porque têm algo a dizer, mas os tolos falam porque precisam dizer algo. Ou seja, eles sempre querem falar alguma coisa. O tolo, gente, ele raramente se contenta em manter a sua tolice para si mesmo. Ele sempre deseja verbalizar a tolice que está no seu coração. E as palavras dele ali são um fluxo constante, não é, de insensatez. E o tolo não mede o que vem depois daquilo que ele fala. Ele joga no ar e ainda que as consequências sejam difíceis, ele quer, na verdade, dizer. E veja, no versículo 20, que é o último versículo que vamos considerar hoje, depois nós vamos voltar para os demais, ele conclui essa perícope falando do perigo do mau uso das palavras. Ele diz o seguinte: não amaldiçoes o rei, nem mesmo em pensamento, nem amaldiçoes o rico em teu quarto, porque as aves do céu levarão as palavras e uma criatura alada poderá espalhar o que disseste. Veja, vamos tentar entender isso aqui. Se você se acha mais sábio, não é, do que o governante que é tolo, tenha muito cuidado. Tiago, capítulo 1, versículo 16, vai dizer que se alguém se considera um religioso, mas não refreia a sua língua, engana o seu coração e a sua religião é inútil. E lá no capítulo 3, no versículo 12, Tiago também diz que todos nós tropeçamos em alguma coisa ou em muitas coisas.
Mas se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear o seu corpo inteiro. Bom, de alguma maneira, o Eclesiastes está aqui, é claro, em consonância com o Tiago, nos mostrando que nós não devemos nos rebaixar ao nível de alguém que nunca vai mudar. Ou seja, ele usa a língua dele contra si mesmo. Ninguém precisa ir contra ele, o tolo se destrói. E há uma referência aqui, não é? Quando ele fala sobre as aves do céu levarão as suas palavras e uma criatura alada poderá espalhar o que disseste. Parece meio mitológico, mas na verdade é um provérbio antigo. Era como se dissesse o seguinte: olha, as paredes têm ouvidos. Ou você já ouviu aquela expressão: um passarinho me contou que isso aconteceu. É mais ou menos isso. Ele está dizendo: cuidado com o que você diz, porque você não sabe quem está escutando, você não sabe como isso vai parar do outro lado. Parece uma coisa até de imaginação, mas sempre tem alguém ouvindo aquilo que a gente fala. Portanto, cuidado quando você for criticar uma pessoa de autoridade que pode fazer algo contra você, porque isso pode se voltar contra você. E falando em autoridade, aqui ele abre falando sobre o exercício da liderança sábia. E é claro que ele vai apontar a tolice, não é, numa liderança como um exemplo a não ser seguido. O versículo 16 diz o seguinte: ó terra, ai de ti quando o teu rei é inexperiente e quando os teus príncipes se banqueteiam pela manhã. O que ele está trazendo aqui, queridos, é a tolice personificada em um líder. Conta-se que Carlos XII, ele se tornou rei da Suécia quando ele ainda era adolescente. E ele tinha uma conduta assim muito selvagem. Para você ter uma ideia, ele pegava cavalos e cavalgava no apartamento da sua avó, derrubava pessoas na rua, praticava tiros, não é? Arma de fogo, dentro do palácio, alvejando as janelas do próprio palácio. Como reação disso, a história conta que no fim de semana, todos os pregadores, não é, das igrejas de Estocolmo decidiram pregar esse texto de Eclesiastes capítulo 10, verso 16, como uma espécie de protesto. Ai de ti, ó terra, quando o rei é criança, cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. A palavra criança aqui não é só uma criança pequena. A palavra usada aqui, naar, é uma palavra também usada para aqueles que já deveriam ter crescido e não cresceram, ou seja, alguém imaturo. E tem dois problemas aqui nessa liderança tola: a inexperiência e o desperdício de tempo e de recursos. Mas ele fala de uma liderança sábia. Veja o verso 17. Ó terra, feliz de ti, se o teu rei é filho de nobres, e se os teus príncipes comem no tempo certo para refazer as forças e não para a bebedice. Mais uma vez, isso está muito explicado como o contrário da tolice. Ou seja, os príncipes agora, eles têm os princípios reais, eles são bem orientados e quando eles tomam o trono, eles não usam do trono para usurpar do povo em seu próprio favor. Ou seja, eles não vão viver uma vida de luxo às custas do povo e eles vão governar em favor do povo. A partir disso, nos versos 18 e 19, Eclesiastes fala do investimento sábio do nosso esforço. E ele fala aqui do perigo da negligência. Vamos ver aqui, na verdade, o verso 15, né? O verso 15 diz o seguinte: o trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele não consegue ir à cidade. Ou seja, ele se esgota
e se esforça apenas pelo cansaço. Na verdade, esse tolo aqui, ele é uma espécie de preguiçoso, porque na hora do seu trabalho ele se distrai com facilidade. E o seu posto de trabalho aqui nem sempre é abandonado, mas a função em si que ele está fazendo é substituída por brincadeiras ou por entretenimentos. Ou seja, ele começa trabalhando, mas ele se distrai. Isso é tolice. Um tolo, preguiçoso, não é? Ele se cansa do seu trabalho não porque esteja trabalhando muito. O tolo se cansa do seu trabalho porque está brincando enquanto deveria estar trabalhando. E é claro que ele não faz com diligência. E o problema do entretenimento na hora do trabalho é que isso parece que te dá um senso de utilidade e de preenchimento do tempo. Mas isso, na verdade, é tolice. Essa é a razão pela qual o tolo não aguenta trabalhar o seu expediente. O seu problema, na verdade, não é a saúde física, mas é a falta de disposição e a preguiça que se abate. No verso 18, ele diz, finalmente, o teto desmorona por causa da preguiça e a casa tem goteiras por causa da lerdeza das mãos. O versículo 18 aqui censura, não é, abertamente aqueles que cedem a qualquer tipo de luxo, mas não desejam trabalhar. É o perigo do hedonismo. O que é o hedonismo, gente? É viver pelo prazer. Eu quero uma vida de prazer, eu quero uma vida de alegrias, eu não quero as decepções. Veja só o que diz o verso 19. O banquete traz diversão e o vinho alegra a vida, mas o dinheiro consegue tudo. E é verdade. Quando temos dinheiro, podemos comprar aquilo que nós precisamos, né? O pão, a necessidade diária. Mas geralmente, o que o texto está mostrando aqui é que o preguiçoso exige o banquete, exige a diversão, exige o vinho, ele quer a alegria, ele quer o dinheiro, ele é cheio de planos, mas ele não vai a lugar nenhum. Por quê? Porque ele não põe termo a plano algum. Portanto, veja, ele está mostrando aqui que todo o nosso esforço, bem como as nossas palavras, bem como a liderança, tudo isso deve ser exercido com sabedoria vinda de Deus. Finalmente, o que nós devemos fazer então diante disso? Nós devemos pedir a Deus sabedoria, viver pedindo sabedoria a Deus, gente. No uso das palavras, principalmente. Quando você for falar alguma coisa, meu Deus, me ajuda a falar o que eu preciso e tapa minha boca para que eu não diga aquilo que eu não devo. Você precisa, de fato, entender, será que eu estou escolhendo bem as minhas palavras? Eu devo falar bem e eu devo falar a verdade ao meu próximo, não é? Provérbios capítulo 25, versículo 11, vai dizer que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra certa, dita na hora certa. Portanto, nós devemos falar com mansidão, jamais falar com uma ira injusta. Nós devemos ter palavras que conciliam, palavras educadas, palavras mansas, porque as palavras podem travar grandes guerras, mas elas também podem ser grandes tratados de paz. Então tenha sabedoria no uso das palavras, tenha sabedoria no uso do teu tempo, tenha sabedoria, peça a Deus para que os seus esforços sejam diligentemente direcionados para que o Senhor seja glorificado naquilo que você faz. E olhe para Cristo, aquele que falava de maneira mansa, aquele que tinha toda a sabedoria, porque ele é a própria sabedoria. Peça ao Senhor que o teu coração seja instruído por aquilo que Cristo ensinou, pela palavra do Senhor. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Veja, 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, vai dizer que ele não cometeu pecado e nem engano algum foi achado em sua boca. Meu Deus, dá a mim a semelhança de Cristo para que aquilo que eu faça, aquilo que eu diga, seja recebido com alegria do outro lado. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor
seja derramada sobre sua vida e derrame a cada dia instrução, sabedoria, entendimento e naquilo que você precisar responder, você tenha as palavras certas, na hora certa. Naquilo que você tiver de trabalhar, você empregue o seu esforço da melhor maneira. E naquilo e diante de quem você é um líder, você seja o melhor para a glória de Deus e para o bem das pessoas. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente. Vamos orar. Meu Deus, nós te pedimos a direção do Teu Espírito Santo. Nos dá, Senhor, da direção da Tua palavra. Nos dá, meu Deus, a instrução para que quando falemos, seja o Senhor nos orientando. A Tua palavra esteja no nosso coração. Dá-nos sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Gente, que Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor seja derramada em cada momento. Deus abençoe. Até o próximo episódio.